Boa noite para você que nos acompanha aí de casa. Meu nome é Camille, sou uma das apresentadoras aqui do Joinville Cast, um podcast voltado para o empreendedorismo. E hoje a proposta é justamente nós falarmos sobre o empreendedorismo juntamente com a maternidade atípica. Já já você vai saber o que é isso. Mas antes, quero passar aqui a palavra para minha amiga Lu. Contigo, Lu. Oi, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui com a Dani e com a Ana. A gente vai falar sobre maternidade atípica e eu queria pedir para todos nos seguirem no Instagram, na rádio. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, que hoje vai estar maravilhoso. Falar um pouquinho de maternidade, um pouquinho de empreendedorismo, vai bombar Vai hoje. bombar. Isso aí. Mas antes de tudo, vamos apresentar nossas convidadas, né? Vamos. Nós temos aqui a Ana com a gente. A Ana que é empreendedora, tem uma loja, né? Uma marca de roupas. E ela vai compartilhar com a gente como aconteceu isso na vida dela, atrelado também à maternidade dela, que é uma história fantástica, inspiradora e diferente de tudo que você já ouviu, com toda certeza. A Dani Lima, que trabalha com óleos essenciais, né? Trabalha com mercado pago também? Várias coisas, altas coisas. Muitas coisas. Tem uma corretora de... Empreendedorismo digital, tem uma imobiliária na família. Tem uma imobiliária, gente, e mãe atípica. Diretora da executivo da Faço PAI. parte da gestão executiva da PAI de Joinville. Isso mesmo. Quantas horas tem o seu dia, Dani? Gente, é um milagre de Deus. Mas não é todo dia que dá conta de tudo. Nunca, né? Nunca, isso nunca, é nunca. de praxe. Maternidade é isso, né? Exatamente. Quem é mãe sabe, né? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, para que o pessoal de casa entenda o que é maternidade atípica. Para as duas, assim, joguei. Quem começa... Eu vou falar um pouquinho, tu complementa. Pode? Então, eu particularmente não gosto muito de rótulos, nomes e tudo mais. Porém, acredito que seja muito importante pela questão judicial, legislativa, de direitos, para que façam valer os direitos, né? Então, maternidade atípica ou mãe atípica é uma mãe que foge do normal, do convencional, do convencional. Seja mãe de criança com deficiência, seja mãe casada com outra mãe. Então, tudo isso que foge do convencional é uma mãe atípica. A maternidade atípica, ela abrange tanto uma criança com necessidade especial ou até uma criança que tem uma neurodiversidade, algum funcionamento, né, um pouquinho mais diferenciado, só que não é enquadrado como deficiência, né? Por exemplo, uma mãe de uma criança alta habilidade, ela é uma mãe atípica, porque foge da grande maioria, mas não é enquadrado como uma criança com necessidade, com deficiência. Então, maternidade atípica é o que foge do comum. A gente não usa muito o termo maternidade normal, porque a maternidade não é normal. Não. E uma vez eu fui no psiquiatra, no início da adolescência, né? Eu estava com ansiedade, eu falei, eu não sou doida, eu sou normal. Ele falou, não, todo mundo tem uma... né? Todo mundo que é normal precisa de um suporte, um tratamento. Então, De doido, né? todo mundo tem um pouco, a gente né? usar essa palavra é uma maternidade que não é normal, geralmente a gente não usa. Por isso que a gente coloca esse termo atípico, né? Foge do comum. Mas tem sim as suas normalidades. O amor, a intensidade, a entrega é igual. Entendi. E antes de vocês entrarem um pouquinho no negócio, no empreendedorismo, como aconteceu essa história com vocês, né? Vocês podem contar pra gente sobre os filhos de vocês? Vamos lá? Vamos, então. Eu, além de ser mãe atípica, acho que eu englobo todas as atipicidades possíveis. Então, Por quê? O meu filho não é meu filho biológico. Ele é filho ele é meu marido ainda, né? A gente está num processo de separação, mas não está legalizado ainda, então continua sendo meu marido. Então, vou me referir a ele como meu marido ainda. Ele é filho do meu marido com a ex-esposa dele. O Pedro, hoje, ele tem 11 anos. E também tem ele não tem um diagnóstico definido. Ele tem as limitações dele. Ele é um menino que tem 11 anos.
Ele não anda, não fala, ele não come sozinho, ele é totalmente dependente de uma outra pessoa que tem que ajudar ele no convívio diário, né? Da socialização, da rotina diária, seja para ir no banheiro, trocar a fraldinha dele, para andar, para comer. Então, ele precisa de uma pessoa para ajudar ele nessa rotina. Eu conheci o meu marido em 2014, a gente começou a namorar, a gente foi morar junto em 2015, e nesse período, a minha sogra ela falou assim, agora você é a nova mãe do Pedro. Aí eu fiquei meio assim, falei assim, não é bem assim que as coisas vão acontecer, né? Não sou mãe dele. Na época eu pensei, né? Pensei e até falei com o Josi. Não sou a mãe dele, não. Ele tem uma mãe e eu vou te ajudar a criar o Pedro, mas tudo tem que acontecer conforme tem que ser. A gente vai namorar, nós vamos casar e o Pedro vai morar com a gente. Porque eu já tive experiência com namorados que tinham filhos e a gente se apega, não tem como não se apegar numa criança. Aí você se apega numa criança, a criança se apega a você também, e o que acontece no meio da relação? Você leva o pé na bunda. Termina a relação e termina a maternidade ali, né? E daí fica a criança sofrendo de um lado, a gente sofrendo do outro lado, nunca mais se vê, né? É complicado. Então, eu decidi que a gente ia fazer tudo certinho para que não ficasse sofrendo. Eu acho que já era Deus soprando lá na época, faz as coisas como tem que ser, e vai trazendo ele para perto de você de uma forma que você possa garantir alguma coisa, né? Na época eu não entendia, mas eu acho que já era o homem lá soprando no pensamento que era para ser assim. Que idade que ele tinha quando veio para você? Acho que o Pedro ele veio morar com a gente em 2018. Ele devia estar com 7, 8 anos, talvez menos. Eu sou ruim de cálculos, então eu sei que hoje ele tem 11 anos. Né? Então, daí a gente casou em 2017, a gente casamos no civil, e final de 2018, o Pedro veio morar conosco. Aí ele morava no Paraná com a minha sogra, e veio morar com a gente aqui em Joinville, e a gente correu atrás de todas as coisas que eram necessárias. A gente optou por deixar ele na escola regular. Até então, ele ficava só na APAE, mas, quando veio para Joinville, a gente optou por deixar ele na escola municipal, que é onde ele estuda até hoje, e faz os tratamentos, fez o tratamento na APAE por um período, mas hoje ele faz no particular. Então, de manhã ele vai para a escola e, à tarde, ele faz 11 horas semanais de terapias diversas. Fono, faz terapia ocupacional, faz fisioterapia. Eu acho que tem mais alguma outra coisa, mas agora não me lembro. Natação que tu comentou? Faz natação também. E a gente optou também, porque eu sempre fui muito esportista, então tudo que eu possa colocar ele de esportes adaptados, eu coloco. A gente já subiu várias montanhas, a gente já subiu mirante, ele participa... Eu acompanho nas redes. Sim. Ele participa das corridas que tem na cidade, então tem os projetos do Pernas Solidárias, tem o Voluntários da Montanha, então cada vez que dá para inserir ele, estou levando e estou participando junto. Maravilhoso. Ou seja, você adotou ele mesmo como teu filho? Sim, eu né? adotei ele. Eu entrei com o processo o ano passado e a certidão de nascimento saiu no Dia dos Avós esse ano, e agora meu nome está lá. Meu sobrenome ele carrega também, Que e lindo, agora né? ele é meu filho legítimo. É de arrepiar, né? lindo, que lindo. Poxa vida. Resumidamente, eu choro toda vez que eu ouço a história do Pedro. tem muitos detalhes, né? Mas resumidamente é isso. E ele se apegou a você também, né? Ele Sim, tem como... a gente tem uma ligação muito forte mesmo. É coisa assim. Quem acompanha mais de perto os professores, os profissionais das terapias, sabem e falam, né, que a nossa relação é de mãe e filho mesmo. É como se ele realmente tivesse saído de mim. Porque
quando ele se apura com alguma coisa assim, ele olha para mim e fica, mamã. Ou quando ele não me vê, ele fica chamando para as terapeutas, como que ele diz, chama minha mãe para me socorrer. E ele entende e sabe que eu sou a mãe dele. Então, ele tem esse... A gente é muito apegado um ao outro, assim. Acho que se existe essas coisas todas de karma, de vidas passadas e tudo mais, eu e ele, a gente é reencarnação de mãe e filho mesmo, porque a nossa ligação é assim, é um amor infinito, é um amor muito grande, é uma conexão muito forte, só de olhar a gente se entender, e quando ele precisa, é a mim que ele se recorre, que pede, que chama por mãe, então ele sabe que é aqui que ele vai encontrar a proteção dele. Muito. É emocionante, muito mesmo. né? Meu Quando Deus. eu conheci ela, eu ficava, meu Deus, cara. Sim, a gente chorou muito. Já. Toda E vez que ela se- conta essa história, eu acho que todo mundo chora junto. É porque o Pedro ele é uma criança muito carismática, né? Ele já sofreu tanto na vida dele, assim, de ser... não vou dizer abandonado, que é uma palavra muito forte, mas, assim, sair da casa dos pais para ir para a casa dos avós, saiu da casa dos avós, voltou para o pai de novo, né? Essa questão da saúde dele, que até hoje a gente não sabe o que ele tem. O relatório dele hoje a condição dele é uma condição de deficiência intelectual grave, que é o que a neuropediatra indicou para a gente, porque precisa de um nome, de alguma coisa assim, para as terapias e tudo mais. Então, a condição dele é como deficiência intelectual grave, mas, vírgula, em investigação, porque todos os exames dele, todos, neurológico, genética, perfeito. Ele assim, não tem nenhum papel que diga, não, o Pedro tem síndrome de não sei o quê, Pedro é autista, grau sei lá o quê. Não tem. Ele não é autista, ele não tem síndrome nenhuma, não tem doença rara nenhuma, se assemelha como deficiência intelectual grave e diagnóstico indefinido e investigação. Nossa. Sim. Tudo que tinha que ser feito no Brasil, ele já fez. Tem só um exame aí, que é um exame que se chama exoma, que é um exame bem caro. Ele está na fila do SUS para fazer, ele está na posição 1.600 e não sei o quê, e falta 5.000 e poucos dias para ele ser atendido. Ele já está há 2 anos esperando esse exame, pelo plano de saúde. O plano de saúde não cobre, a gente já entrou com um pedido judicial também para tentar fazer, né? Mas não teve jeito, então vamos aguardar. Isso. Porque para fazer particular pagar não dá. Esse exame é caro. Inviável, né? É R$15.000. Pelo menos 2 anos atrás era um exame que custava R$15.000. Eu não sei quanto que custa hoje. Aí o dólar oscilando. Né? Então, é um exame muito caro e importante que ele tenha uma saúde muito forte. Ele tem essas necessidades especiais, mas a saúde dele é perfeita. Ele tem, através das terapias, ele evoluiu muito. Hoje, assim, ele consegue andar com ajuda, seja do andador ou segurando na mãozinha dele, ele consegue andar, né? Ele tem compreensão de algumas coisas também, mas, a grosso modo, tem que depender de outra pessoa para tudo, porque ele não fala, estou com fome, troca minha fralda. Com a convivência, a gente sabe dos horários e tudo mais, então, cria uma rotina para isso. Uhum. Mas ele parar e pedir, não faz. Mas, pelo que você mesmo falou, existe uma conexão que vocês se entendem. Isso que eu acho fantástico, A sabe? gente tem o dialeto familiar, né? Acho que toda família tem o seu. Sim. E lá em casa... Instinto. E a gente tem o nosso dialeto em casa que a gente consegue se... Eu, pelo menos, falo muito com ele, né? Eu converso muito, sento do lado dele, falo do dia a dia, pergunto como é que foi o dia dele, como é que foi na escola, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Gente, pessoas comunicadoras são assim, né? Ele olha para mim e ri, eu falei assim, é isso mesmo que aconteceu? Se ele está rindo, então porque alguma coisa foi parecida, né? Ela cria várias opções. Algo assim. Legal. E você, Dani? Conta pra gente sobre a tua maternidade.
A minha maternidade, a princípio, eu nunca tive o sonho de ser mãe, nunca quis ser mãe, né? Minha primeira formação é engenheira e eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Joinville, então nunca esteve no meu projeto a maternidade. Até que o meu marido estava, né, com diagnóstico de infertilidade, eu também tinha o diagnóstico de infertilidade, eu passei por uma cirurgia e na recuperação, com 40 dias pós-cirurgia, eu engravidei. E foi um susto, né? E aquele bebê, ele foi gerado na trompa, a trompa estourou, me deu uma hemorragia interna, né, chamada uma gravidez ectópica que eu perdi. A partir daquele momento, eu queria saber o porquê que eu perdi e eu queria virar mãe, né? Virou uma chave e eu queria virar mãe. E veio o outro diagnóstico, que a minha outra trompa era colada, entupida, então eu não seria mãe de forma natural, por conta da endometriose. Fiz outra cirurgia e foi um processo muito árduo. Meu marido fez cirurgia, fizemos tratamento intenso e a gente tinha uma fertilização programada para dezembro. A fertilização in vitro, né, que falaram que seria as condições da gente ser pais. E eu fiz um exame dia 30 de novembro, que era o último exame para fertilização, e dia 12 de dezembro veio o meu positivo do Enzo natural. Esse exame foi aquela alegria, a gente não acreditava, e foi acompanhar toda a evolução para ver se estava no útero. Quando esses últimos exames ficaram prontos, de novembro, veio com um diagnóstico recente de toxoplasmose. Então, para quem não conhece, é conhecido como a doença do gato, né? Uhum. E os médicos falaram que a gravidez não evoluiria até as 12 semanas, eu ia perder. Aí chegou nas 12. Das 12 a 24, falou que não teria formação cerebral, intestinal, né? Ia vir com formações severas. Ele evoluiu bem. No final, todo o hospital foi preparado para receber ele, né? Tomei muita medicação, ele também, né? A gente optou por não fazer um exame com líquido amniótico, porque tinha risco de aborto, e a gente falou que ia aceitar ele do jeito que ele ia receber, e foi comemorado, chá, todas as festas possíveis a gente fez para ele. E quando ele nasceu bem, ele ficou no hospital, fez exame na linha da coluna, tudo que vocês imaginarem ele fez. Ele tinha em torno de 10 especialistas acompanhando ele até 1 ano e meio. Ele, aparentemente, né, não teve contato com a toxo e recebeu alta de tudo. Evoluiu, estava super bem, super tranquilo. Com 1 ano e 8, 1 ano e 10 meses, eu já morava em Joinville. Nessa época, eu dava aula no Senai para empreendedorismo, empresas, aprendizes, e eu fazia uma pós-faculdade de pedagogia. Né? Tudo a ver, né? Engenharia com pedagogia, mas dava certo, gente. Agora que você dá aula, você sabe como junta o técnico com a pedagogia. E eu tinha alunos especiais, TDAH, autistas, e eu fui fazer uma pós para entender esse mecanismo, né? Como era o funcionamento. E aí, na pós, a gente conversava sobre alguns indícios do comportamento de uma criança autista. E aí eu observei que com 1 ano e 10 meses o Enzo falava o alfabeto inteiro, mas ele não me chamava. Ele sabia todos os números, mas ele não pedia comida. Aí o alerta acionou com 1 ano e 8 meses. A gente ficou muito naquilo, né? Vai ou não vai? Porque ele era muito comportado, né? Para quem não sabe, ele está aqui na sala e ele está sentado no sofá, comportado. Sim. Ele era muito obediente, muito organizado, e ele falava o alfabeto, ele leu com 2 anos e 4 meses, mas ele não chamava a gente. E aí começou toda aquela busca, é um caminho muito árduo, porque aí tem médico que fala, não, é coisa da sua cabeça, não é tal. O laudo dele mesmo veio com 3 anos e 4 meses, junto com uma gravidez surpresa do Gael. O Gael é o meu bebê de 2 anos e meio. O Gael é o mais novo. O Gael é o mais novo, esse é o Enzo. Uhum. E aí veio, e ano passado veio o segundo laudo dele, que é o de superdotação. Então, é dupla excepcionalidade, é o autismo mais superdotação, alto funcionamento cerebral. É considerado neurodiversidade também. Não é uma vantagem. Muitos pensam que né? Não, mas é acompanhado de vários desafios. E quais são mais ou menos as terapias todas que eles têm que fazer?
O autismo, ele é uma condição, ele não é doença. Então, a gente não fala sobre tratamento, a gente não fala sobre medicamento, porque ele não tem cura. É uma condição de funcionamento do cérebro. É uma condição atípica de funcionamento. Então, normalmente, geralmente, faz-se uma avaliação neuropsicológica que você avalia os marcos dos desenvolvimentos. Então, se a criança tem um déficit de comunicação verbal, ela vai trabalhar muito intenso fono. Comportamento, ela vai trabalhar muito intenso psicóloga. Se ela tem sensibilidades sensoriais, de toque, audição, vai trabalhar a terapia ocupacional, junto com a psicopedagoga, que é na aprendizagem. Então, geralmente, no início, até os 3 anos, quem consegue dar muito estímulo, a criança evolui bem, e até os 6 anos também, por causa da neuroplasticidade cerebral. Então, até essa idade, geralmente, a gente faz tudo que tem. Então, tem criança que vai fazer psicóloga, fono, terapeuta ocupacional, natação, ecoterapia, musicoterapia, psicopedagogia. E é isso, a gente tem que encaixar isso em 24 horas do dia, mais a escola, mais fazer dormir bem, mais os estímulos dentro de casa, mais ser mãe, mais se cuidar, mais trabalhar. E Mais mais ser empreendedora. Que é exatamente esse é o gancho que eu queria. Que a gente queria, né, Lu? Sim. Chegamos no nosso gancho. Como é empreender sendo mãe atípica? Você e você. Como é que isso aconteceu? Por acaso, o empreendedorismo ele veio como consequência por conta dessa condição em casa, né, da maternidade atípica? Ou vocês já faziam, já tinham... Eita! Ou vocês já tinham empresa, enfim. Como isso tudo aconteceu e como é hoje essa dinâmica de vocês? Olha, assim como a maternidade nunca foi desenhada para mim, o empreendedorismo também não. Não quero ser empreendedora, gente. Eu tenho habilidades, então eu gerenciava multinacionais, eu reduzia custos milionários, gerenciava, mas eu não queria ter o meu CNPJ. Quando foi que eu resolvi, na verdade, ter esse CNPJ? Com a pedagogia, eu fui trabalhar da aula, curso técnico. Então, eu observei que os adolescentes, às vezes a gente faz ali algumas aulas de ética, né? Socialização, eu não lembro o termo certo que se dá. E eles falavam o quê? Quando eles tinham que colocar os sentimentos para fora, eles falavam: eu sinto falta da minha família comigo, conversar. Eu gostaria que a minha mãe tivesse me acompanhado um pouco mais na infância. Resumindo, era isso. Meu pai quer me dar um carro se eu entrar na faculdade, mas, na verdade, eu queria que ele sentasse e assistisse um filme comigo. Aí, eu captei isso. Aí, na pedagogia, eu tinha que validar a formação pedagógica do infantil. Então, eu fui assumir salas de educação infantil, fundamental e infantil. E aí, eu tinha 5 crianças atípicas nessa sala. As crianças com maior desenvolvimento social e cognitivo eram as que tinham a mãe presente. As que a mãe estavam externo, trabalhando o dia inteiro, elas não tinham uma validação, uma autoafirmação, e a aprendizagem também não era legal. Então, eu retive isso. Nos pequenos, a mesma coisa. Quando os pais eram participativos, a evolução daquelas crianças e os que tiveram os pais participativos, então eu já coloquei na minha cabeça, eu vou dar um jeito de trabalhar meio período que eu vou ficar com meus filhos. E qual foi o fator decepcionante para eu ir para o empreendedorismo? Eu atuei numa escola que era maquiado a inclusão. Infelizmente, a gente que é mãe atípica, a gente sofre muito com isso. Então, fechava o portão, os pais entregavam as crianças eram bem recebidas. Fechava o portão, a diretoria colocava para fora. Então, um autista tem sensibilidade auditiva, recebia grito. Ele não consegue, dependendo, ele desorganiza nos estímulos sensoriais em sala e obrigava a ficar. Deixava quietinho no canto dando um papel, então não tinha estímulo de aprendizagem. O que despertou em mim no diagnóstico do meu filho? Eu vou precisar ter flexibilidade de tempo. Isso. Nenhum CNPJ, a gente pode falar aqui, desenhar empresas maravilhosas que fazem a cultura tal, mas em determinadas contratações, eu já participei de diversos processos seletivos, é velado a restrição. Se eu sentar na mesa de um recrutador e falar, eu tenho um filho de 2 anos e meio, um filho autista de 6 anos, ninguém vai me contratar. Podem falar o que vão falar que é o perfil, vão falar que é a idade, que não, o salário não bate, mas não é. É por causa da necessidade. Quem vai contratar uma mulher que tem que fazer terapia 3 horas por dia? Sim. Não contrata. Então,
Juntando tudo isso, o meu recurso foi o empreendedorismo flexível. Hoje eu não atuo com o empreendedorismo que eu preciso estar full time disponível. Juntando tudo isso, assim, foi isso que me levou ao empreendedorismo. Eu querer estar presente com meu filho, mas eu tenho a necessidade de me sentir produtiva. E o mais interessante da tua história, Dani, a gente que conhece um pouco mais de perto, é que a tua estrada empreendedora, até profissional, né? Não sei se você tem essa mesma visão, com certeza tem. Ela meio que foi criada, uma história foi desenhada de acordo com a vivência que você tem com seu filho, né? Então, você se apaixonou aí pelos óleos essenciais por conta disso, depois você conta pra gente essa história também. Né? Descobriu no empreendedorismo essa flexibilidade para estar junto com o filho. E, inclusive, a gente até falou, né, Lu, esses tempos, num podcast atrás, que a maternidade é um dos motivos que levam as mulheres a empreender. Ah, né? com certeza. Porque a gente, a partir do momento que a gente fica em casa na licença maternidade ali, a gente sente necessidade de estar o tempo todo com o filho. Mas, ao mesmo tempo, somos mulheres executoras. Né? O perfil de mulher empreendedora é uma mulher executora. Então, ela tem a necessidade de estar produzindo, né? Claro, produzimos em casa, produzimos como mãe e muito, né? Quem é em Até casa foi sabe disso. a redação do Enem, né? Foi. É. Eu achei maravilhosa essa redação. Que falava do trabalho invisível. Exatamente. Então, isso faz parte e isso é muito forte na tua história. Né? Então, tudo que você empreende hoje, você como diretora lá do APAI também, por conta do seu filho. Então, olha que interessante, né? Um filho te traz... A Lu falou isso, né? No podcast passado, que um filho te traz bênçãos, né? Ele te abre portas também. Isso é muito interessante. Ele reconstrói a rota inteira, né? Então, eu compartilhei muito com vocês. De engenharia, eu fui para pedagogia porque eu entendia que era uma forma de eu não entregar em sala de aula um conteúdo muito técnico, mais pedagógico. Aí eu me deparei com os adolescentes, as crianças atípicas, quis me aprofundar. E aí tinha uma criança atípica em casa. Vai lá, filho. Vem dar oi. Oi? Você Vai quer ali dar do lado oi? da sua mamãe. Vem cá. Dá um oi pro pessoal lá na Ali, ó, câmera. cadê? Lá na câmera, lá. Lá, fala oi. Senta lá agora. E aí, eu fiz a pedagogia por conta disso. E por que eu cheguei nos óleos, né? Até você citou os óleos essenciais. Eu sempre trabalhei nessa parte gerencial com consultoria de empresa. E eu sempre trabalhei muito, né, depois da maternidade atípica, com empreendedorismo digital. Então, marketing de vendas online, tráfego pago, toda essa parte de gerenciamento de empresas, de tráfego pago, eu atuo ainda com alguns clientes nisso. E os óleos essenciais, eles foram uma forma de eu conseguir ter menos sintético na rotina de casa. Porque com o diagnóstico do ENS e a gravidez, eu fiquei dependente de 4 medicações. E eu não queria que isso chegasse até meu filho. E aí eu fui procurar algo que acalmasse as emoções, que não modificasse tanto o funcionamento do físico dele de uma forma sintética. Não sou contra, gente. Se for necessário, usaremos. Mas o quanto for possível evitar, Com certeza. foi a nossa procura para ter chegado nos óleos essenciais. Legal. E para você, Ana, como é que veio o empreendedorismo na tua vida? Foi assim, diferente. Eu também não queria empreender porque a minha família, o meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram o próprio empreendimento, né? Eles sempre trabalharam por conta. E eu via, né, que não era nem um pouco fácil. Então, o pai do Pedro, final de 2019, eu fui desligada do meu emprego e eu já não estava querendo mais voltar a trabalhar. Eu fiquei meio traumatizada, não traumatizada, mas eu tive como é que fala aquele negócio de pânico? Um ataque de ansiedade. E desse ataque de ansiedade, eu tive uma psoríase de pele, por causa do trabalho, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, que saco ter que voltar a trabalhar de novo, vai que eu tenho que passar por tudo isso de novo. Daí o pai do Pedro falou assim, mas por que você não vai vender roupa? Eu falei assim, por que eu vou vender roupa? O pessoal não te elogia porque você sempre está bem vestida, você tem bom gosto, não sei o quê. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Eu falei assim,
certo? Ele acha que é assim fácil, né? Só abrir uma lojinha lá no Instagram, uma página no Instagram que vai se vender sozinho. Vai nessa. Eu já sabia que não era bem assim, né? Que não era só simplesmente postar lá e sair correndo. Mas, enfim, estava iniciando o inverno, comprei na época estava em alta os coletes de tricô, aqueles xadrezinhos assim, aí fiz um pedido desses coletes, anunciei no Facebook de forma bem discreta, assim, porque eu também não queria mostrar muito a minha cara. Aí fez sucesso, vendi rapidinho, aí fiz mais um pedido de umas roupinhas, e assim foi indo. Quando viu, já estava... Aí criei o meu CNPJ, aí pensei, não, eu quero mais, eu quero criar um site e eu quero que ele se venda sozinho. Aí, nesse momento, a Dani, a gente se conheceu num... Aí é que tá, gente. A gente convidou as duas e a gente não sabia que as duas já se conheciam há muito tempo. Inclusive, tinha uma história nisso tudo. É de Deus, Lu. Eu acho que é. Sim, porque na época eu não fazia... Eu comecei a procurar grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, para ter mais contatos, né? E daí eu não sei se eu não lembro direito como que eu conheci a Dani. Eu não me lembro se eu postei lá no grupo, estou precisando de alguém para fazer um site ou para dar uma luz, alguma coisa assim. Foi uma cliente de tráfego que te indicou. Que eu acho que eu tinha... Era alguém que indicou, e aí a gente depois começou a falar dos filhos. Alguém fez a ponte. Fez a ponte, daí a gente se conheceu, a gente, na hora, assim, criou uma conexão muito forte por causa dos filhos. Né, eu estava começando a minha maternidade com o Pedro e com a loja e tudo mais, e daí a Dani veio, me ajudou a criar um site, criou os tráfego pago que eu uso até hoje, claro que eu adaptei, né, porque já faz uns 3 anos atrás. Faz, né? Gaelzinho tinha uns 4 meses, vai fazer 3. Faz uns 3 anos atrás, quando tudo começou. E daí veio o empreendedorismo, veio a loja. Na época também o meu pai ficou doente e ele foi morar comigo, então unimos o útil ao agradável. A loja, cuidar do Pedro, veio a pandemia, veio o meu pai, veio uma carga bem forte, bem intensa de todos os lados, e a loja foi o meu escape disso tudo. Hoje eu enxergo que foi um escape para mim de... Tu, essa questão falou ali aquela palavra do cérebro ali, de sair, desopilar, né? E eu com a loja foi nesse sentido também, foi minha válvula de escape por tudo que eu estava vivendo, da maternidade nova, da adaptação do Pedro, porque quando o Pedro foi morar com a gente, eu usei esse termo lá atrás, vou continuar usando, eu acho que cabe bem. O Pedro, ele era bem selvagenzinho, ele não tinha limites. Ele chegou lá em casa, ele praticamente comia um bico por dia, e ele já era um menino grandinho, ele mordia, ele era um bico por dia. Ele acordava de manhã e ele começava a chorar. Não era chorar, ele berrava, porque ele queria mamadeira. E de manhã, para mim, é sagrado. Eu gosto daquele silêncio, eu gosto de calmaria. Então, quando ele foi morar lá em casa, os primeiros meses, assim, eu me vi meio maluca, porque era ele berrando todo dia de manhã. Eu falei, não, precisa de limites. Ele precisa de limites, né? E daí eu comecei a olhar todo o histórico dele lá e percebi, veio que nem uma coisa assim... Se ele não tem nada, não tem por que eu tratar ele como uma criança doente, ele vai ser tratado como uma criança normal. Eu ajudei minha mãe a criar os meus irmãos mais novos, então eu vou usar essa experiência com o Pedro. Falei assim, não, você não é doente, você não tem nada, pode parar com esse berreiro todo dia de manhã, chega. Vou fazer o café, você vai sentar aqui, vai esperar. Claro, não foi assim do dia para a noite. É um processo. E deu certo. Hoje deu. Ele acorda feliz, muito feliz. Todo dia ele acorda, abre o olho, já está com a boca lá do outro lado, assim, feliz da vida. Mas na calmaria, espera o café ficar pronto, toma o cafezinho dele, se arruma e vai para a escola. Ponto. É um processo, né? A disciplina positiva, né? Sim. É isso. A gente fala uma vez, fala outra, é um processo. A gente acha que... Não, a gente fez assim uma vez, a gente já quer que a criança obedeça a gente daquela forma. E não é assim. Não é. É um processo.
Sim. Aí o bico também a gente conseguiu tirar em uma semana, assim, foi muito rápido. E hoje, assim, a flexibilidade do empreendedorismo é o que nos mantém, assim, né? De poder sair correndo, o Pedro está chorando, acabou a fralda dele lá, então sai correndo, fecha a loja e vai. Aí é que tá. Antes tu tinha somente a loja online, né? Agora você migrou para uma loja física. E a gente já teve uma nova migração em uma semana. A loja física não tem mais. Então já agora voltou para ser online. Sexta-feira passada foi o último dia do espaço físico. Voltei só com a loja online por conta como eu falei lá no início, eu estou num processo de separação, então a gente fez na ponta do lápis. Eu tive a ajuda de uma consultora financeira para tomar essa decisão. Então, não estava sendo viável manter a loja física e os outros gastos que isso acarretava também, né? Então, decidi voltar só com a loja online. Então, nesse momento, é só a loja online e o Delivery Fashion, que é o queridinho que vocês todas gostam. Inclusive, gente, só fazendo a propaganda, né? Hoje eu estou de garota propaganda. Eu estou de look na Maria também. Olha. Eu recebi a malinha na minha casa. Fiz minhas escolhas, estou aqui feliz. Na verdade, eu sou uma cliente fiel da Ana, né? Já faz um tempinho. Então, de volta e meia, eu estou recebendo a bolsa dela lá na minha casa. E a gente adora, né? Eu compartilho com as minhas irmãs quando elas estão aqui. Sim, é porque ele é tão gostoso você receber a mala em casa com todos os produtos, você pode provar, o marido dá opinião lá também, se não tem marido ou colega, não sei o quê, você já faz uma compra bem mais assertiva. Que é o foco, que é a ideia principal. Claro que todo mundo quer vender, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas eu também quero ter essa visão sustentável do negócio, de você ter uma visão, fazer uma compra assertiva e poder usar essa peça que você adquiriu com tantas outras opções que você tem. Tipo, esse vestido você está usando com um tênis, mas muito bem podia estar com uma sandália, né? Então, essa é a ideia, você ir para casa, levar a bolsa e provar com um que você já tem. E a fazer uma compra assertiva e adaptar, né? Não, e o que eu mais amo da Ana é que ela manda, assim, eu peço o vestido, ela manda o vestido e manda várias outras peças, assim, que a gente olha assim, nossa, a gente vai combinar com isso, com aquilo. Sim, exatamente. Então, sempre vem coisas, assim, extras, né? A visão que ela tem, por já conhecer a cliente também, é muito... intuitivo. Isso. E assertivo também, Exatamente. porque as clientes falam assim, nossa, Ana, mas parece que você escolheu... Sim, escolhi a dedo. Pode ter certeza. Eu te conheço, eu sei que você gosta. Exatamente, é assim. É que você é observadora, né? Muito. O meu último trabalho, quer dizer, esse trabalho de 2019, eu fui contratada porque o meu ex-chefe dizia isso. Quando ele fez a entrevista comigo, ele viu que eu sou bastante observadora e crítica. Então, isso, naquele momento, me favoreceu muito para aquele emprego. Então, e é uma coisa que até então eu nunca tinha ouvido de mim, mas que eu levei para a vida. Com certeza. E como que vocês conciliam tudo assim? O empreendedorismo, a maternidade, o autocuidado, né? Porque vocês são maravilhosas, olha só. Dá para ver, né? Se cuida. O autocuidado, porque assim... E todas essas terapias e tudo mais, né? Porque, assim, eu confesso, eu tenho um filho que fica o dia inteiro na escola e, mesmo assim, olha, às vezes eu estou virada no olho, assim. Eu olho para vocês e fico até cansada. Pois Olha que eu também tenho filho, eu também trabalho e também tenho minha empresa, então Mas estamos mesmo tudo no assim, mesmo barco aqui, né? Estamos. A maternidade em si, a gente precisa de rede de apoio, né? Como eu moro aqui em Joinville, é só entre eu, meu marido e minha mãe. Então, ela é, sim, meu braço direito, tem dia que é minhas pernas e tudo, né? Ela que divide, porque não é só o Enzo, tem o Gael também, que é bebê. Gente, não tem como falar assim, como você dá conta. Enquanto eu atendia clientes de tráfego, então eu entendi que eu precisava de uma flexibilidade, então eu aproveitava o tempo que eu tinha. Então, meus clientes, né, de marketing, o que eu faço? Eu tenho dias específicos da semana que eu atendo online, e esses dias são enquanto os dois estão na escola. Fora disso, meus acompanhamentos
É quando der, às vezes é 2 da manhã, estou olhando um desenvolvimento de anúncio, às vezes é quando eu acordo, às vezes é no aplicativo do celular. O desenvolvimento, o trabalho de subir as estratégias é em horários, por exemplo, que eles estão na escola. A minha parte, que eu já juntei o tráfego e tenho infoprodutos, né, mentorias e tal, para algumas mães que querem usar aromaterapia no suporte dos filhos, eles já são automatizados. Então, tem página de vendas, eu entrego a mentoria em horários específicos. Esta noite eu já tenho um acordo com a minha mãe, que ela vai ficar com os meninos ou o meu marido, e eu faço essa entrega ao vivo, né? Ao vivo com elas. Parte do atendimento, graças a Deus, a gente tem automação. Então, a gente vai usando das estratégias que tem para conseguir trabalhar. E o meu público que se conecta comigo é igual a mim. Então, eles esperam para ser atendido comigo, o atendimento humano. Então, eles não falam assim, não vou mais com você porque você não me responde. Não, eles sabem que eu tenho um período para responder quando o atendimento passou de ser automatizado e passa a ser humano, e eles esperam, porque eles também estão no mesmo barco. Se conectam, estão na mesma rotina. Então, já teve mãe que a gente conversou na madrugada, porque quando ela mandou uma mensagem, eu estava lá acordada, e era um momento que o filho dela estava em crise, que o filho não dorme. Então, a gente entende e vai se encaixando. Hoje, eu só trabalho com empreendedorismo flexível. Não tem como eu falar para vocês assim, eu aprendi na maternidade atípica a falar muito não. Dani, vamos para isso? Não. Dá para você fazer isso? Não. Isso não se enquadra no meu momento. Sim. Se respeitar, né? Respeitar o teu tempo. A gente sempre fala que o empreendedorismo ele não te traz tempo extra. A gente até conversou uma vez sobre isso, né? Ele te traz justamente a flexibilidade. Porque muitas vezes você vai abrir mão de horas da tua noite para poder trabalhar, porque durante o dia, no horário que você deveria estar trabalhando, que as pessoas estão utilizando para trabalhar, a gente está com os nossos filhos, estamos cuidando das nossas demandas de casa, né? Sendo mãe atípica, então, isso é mais intenso para vocês, certo? E uma coisa, Dani, que eu estava lembrando esses tempos, eu te conheço já faz uns anos, e a primeira vez que eu conversei contigo, você trouxe uma história para nós. A gente estava num mastermind, se não me engano, de empreendedoras. E você falou sobre a tua luta naquele momento em conseguir conciliar tudo que você tinha, né? Porque você é uma pessoa super capacitada, super talentosa, com muito potencial em várias áreas diferentes. Nossa, como ela sim. consegue, eu não sei, né? Então, assim, e são áreas distintas uma das outras, né? E eu lembro que você falou para a gente assim, a minha dificuldade é conciliar tudo isso numa coisa só que faça sentido para mim, né? Porque você estava prestes a assumir ali a diretoria da PAI, aí tinha os óleos essenciais, que é a tua paixão, né? Que faz diferença para a tua vida, aí tinha mais a questão ali do trabalho digital, com anúncios e tal, que você tinha cliente, né? Daí tinha mais a parte de consultoria empresarial, que você também estava... Nossa, gente, é muita coisa. É muita Não, e coisa. tudo- E que ela- agora, a empresa de... Imobiliária. A imobiliária. E tudo que ela fala, brilha os olhos, né? Quando ela vai Aham. vender um óleo essencial, brilha os olhos ela falando do óleos essenciais. Eu sou muito intensa, gente. O autismo, a superdotação, a neurodiversidade, 91% tem uma raiz genética, né? Então, às vezes, tem ali uma raiz genética que os pais podem demonstrar ou os pais podem estar perto. Então, a gente já fez avaliações, não deu, mas nos últimos anos teve muitas alterações. Então, eu não sei se eu estou dentro aí. A gente costuma dizer, né? A mãe atípica geralmente é atípica também, né? E quando eu pego um hiperfoco, que a gente chama que é uma intensidade, a gente, né? Quem tem um hiperfoco se aprofunda naquilo e domina aquilo, enquanto você não domina aquilo, você não para. Sossega. Não sossega. Né? Então, hoje, o que eu fiz? Eu aprendi a dizer não. Eu pego demanda de consultorias de empresa? Hoje, não. Não estou pegando demanda de consultoria de empresa. Tenho clientes de tráfego pago? Tenho, porque uma programação e um acompanhamento, ele é intenso no início, numa configuração, mas depois são ajustes. Então, eu tenho clientes, né, de tráfego pago do mercado imobiliário, e isso eu consigo atender clientes do mundo inteiro. A imobiliária, quem toca é o meu marido, é um caso da família, então, às vezes, eu dou ali uma assistência e tal, mas eu não estou lá full time, eu não estou atuando. Então, entendo tudo que vocês
perguntarem do mercado imobiliário, até porque parte dos meus clientes é do mercado imobiliário. Entendo, mas eu não estou ali atuando. O que eu consegui fazer esse ano, assim, que eu estou apaixonada? Eu faço mentorias com empreendedoras terapeutas. Então, eu faço mentorias, né? Eu me arrisquei, eu entrei num grupo de mulheres de infoprodutos. Eu falei, gente, acho que não vai dar, acho que ninguém quer. E lancei um produto e eu fiquei, meu Deus! Em 2 meses eu tive 150 alunas. Eu falei, caraca, nossa! E aí eu me realizei, porque na mentoria a gente consegue tratar o gerencial da empreendedora, que entra a consultoria de empresa. A gente tem a troca das emoções de ser uma mãe atípica ou uma dor das terapeutas do mundo da diversidade, incluindo a aromaterapia para o suporte. Então, eu consegui fazer isso. Então, você encontrou Gente, um jeito de... Juntei. Uso tudo. Uso as estratégias pedagógicas para abordagem do ensino. Uso as técnicas de gestão. Aromaterapia, né, filho? Senta lá. Ele ama a aromaterapia. E consegui juntar tudo isso. Uso no infoproduto, no digital, que também é automatizado, né? Então, eu consigo flexibilidade. Gente, meu lema é flexibilidade. Trabalho demais. Maravilhoso. Ter essa flexibilidade é essencial para, eu acho que é qualquer mãe, né? Porque, assim, não tem como... A escola liga, a gente já está desesperada, né? Sim. A gente já vai, já corre, já quer saber o que aconteceu. E não adianta a gente falar, vai o marido. Não, nós queremos estar ali. É porque quando vai o marido, tá tudo bem? Tá tudo bem. O que aconteceu? Tá tudo bem. Aí quando a gente vai lá, a gente quer saber tudo, né? Pergunta tudo, seja na escola, na terapia, no médico. Aconteceu um detalhezinho em casa, assim, o que será que poderia ser? Tipo, o Pedro, esses tempos atrás, ele teve 2 episódios assim que parecia que ele estava com cãibra na perna. E nunca tinha dado nele, né? E quando aconteceu, ele ficou com uma carinha de desespero, porque ele ficou com a perna rígida, assim, e parecia que dava para ver claramente que ele estava sentindo dor. Aí eu olhei aquilo tudo e eu pensei assim, meu Deus, será que fui eu que quebrei a perninha dele? Eu falei assim, sério? Porque eu fiquei desesperada. Eu falei assim, eu vi aquela carinha de pânico dele, eu falei assim, ai, Jesus amado, o que está acontecendo? Aí acalmei ele, vi o que estava acontecendo na perna, olhei, não tinha nada. Aí, uns 2 meses depois, tinha consulta com a neuro, né? Eu falei assim, aconteceu assim, assim, assado. Se eu não tivesse junto, né, eu teria passado batido, mas aí a gente já conversou, ela já acalmou meu coração, né, pode ter sido, sim, uma cãibra, mas também podia ser qualquer outra coisa, né, porque como ele não anda, podia ser alguma coisa do desenvolvimento do ósseo, enfim, 1.500 coisas. Mas só o fato de ter podido conversar com o médico, com o especialista, já acalmou o pensamento e o coraçãozinho, né? Então, já melhorou. Eu sinto muito isso, que eu sou muito dominadora, né? Então. Eu gosto de estar ali sobre o controle, saber o que é, o que não é, o que está acontecendo, sabe? Também sou assim. Essa semana eu estive lá na escola para ver o que estava acontecendo. Será que meu filho está desenvolvendo? A gente não sabe, às vezes, né? E é bom a gente ter esse acompanhamento direto na escola, com todos os terapeutas, que só isso eles vão desenvolver mais e mais, que nem a Dani disse, que, né? É a situação que, quando a gente está perto, quando os pais estão perto, é fundamental para o desenvolvimento da criança. Não, é outra coisa, porque, usando um pouquinho da minha experiência, né, que eu tive, por conta da depressão que eu sofri, eu precisei também ficar dentro de casa, né? O Enzinho tinha... O meu também é Enzo. Os nossos Enzos, né? O meu tinha 3 anos de idade, né? Quando eu voltei para ficar em casa. E nesse período em que eu fiquei com ele, foi assim essencial. Foi para me curar, né, principalmente, mas para o desenvolvimento dele, sabe? E eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter me trazido para dentro de casa novamente, sabe? Para eu ter podido ficar com meu filho e acompanhar o desenvolvimento dele, estreitar os laços, porque o início da minha maternidade foi difícil por conta da depressão, né? Então, só pude vivenciá-la plenamente ali, nesse momento que eu voltei para dentro da minha casa. Que eu senti o que é realmente ser mãe,
cuidar da minha casa, da família, enfim. E a presença dos pais na vida dos filhos é essencial. Sim. É por isso que eu também não abro mão da flexibilidade do empreendedorismo, né, que traz essa flexibilidade. Óbvio, hoje eu trabalho também numa empresa, né, sou professora, mas também é uma profissão que me traz flexibilidade. Não estou o dia inteiro fora, são determinados períodos do dia, né, então tem dia que eu fico à tarde, tem dia que eu fico à noite, então é indispensável para mim ter pelo menos um período com meu filho. Sim. Sabe, ter ou amanhã, ou à tarde, ou à noite, eu não abro mão de um período inteiro com o meu filho. E a diferença que isso traz na vida dele, gente, é maravilhoso. Na nossa, né? Na nossa também. É que a criança transforma, né? Transforma. É incrível como a gente aprende, como a gente se renova por causa de uma criança. A gente acha, a gente vai perder a vida por causa... Tem gente que interpreta a maternidade como vai acabar com a vida, né? Vou ter filhos e não vou ter a liberdade que eu tinha antes. Eu acho que fica uma liberdade diferente. A gente aproveita a vida de uma forma diferente. Eu digo que hoje eu aproveito muito mais do que eu aproveitava antes, porque hoje, final de semana, eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar no parque, eu tenho que pensar na viagem, eu tenho que... Antes, eu chegava sexta-feira, às vezes botava pijama sexta, saía domingo do pijama. Meu entendeu? marido fala assim, nossa, como que a gente viveu 4 anos sem eles? Mas vocês têm essa sensação de que olhar para a vida assim antes dos filhos e não consegue mais lembrar? Eu não lembro. Eu juro que eu não lembro como era a minha vida antes de... Não lembro da sensação. Não é que eu tive amnésia. Eu não lembro da sensação como era ser sozinha, assim. Eu Isso é lembro muito bem. engraçado. Eu lembro bem mas a sensação e a transformação que o Pedro causou na minha vida, para mim é bem significativa, porque até eu não me lembro assim de ter pretensão de ter um filho meu mesmo. Uhum. Na verdade, do meu primeiro casamento, eu quis. A gente até tentou, mas não deu certo. Logo a gente separou, enfim. Mas, depois disso, não tive mais essa pretensão de ter filhos. Então, mas sempre quis adotar. E sempre, no meu pensamento, a ideia era adotar crianças adultas. Já adultas não, assim, maiorzinhas. Tipo, vinham uns 3 de uma vez, escadinha, 7, 8 anos, 9, 10 anos, ou assim, já nessa fase. Nunca bebezinho. Essa era a minha pretensão. Mas daí conheci o pai do Pedro, papo vem, papo vai, e aconteceu. Mas eu nunca fui uma mulher assim, focada, regrada. Eu sempre fui muito doida. No sentido assim, de festar e só querer se divertir. Então, quando o Pedro chegou para mim, veio aquela paulada. Tipo, o que você está fazendo da sua vida? Eu era muito briguenta. Eu arrumava confusão por onde eu ia, no trabalho, em casa. Então, o Pedro ele chegou e me deu aquele start, aquele foco. Tenho que brigar hoje? Brigo pelos direitos do meu filho. Não fico mais batendo boca por qualquer coisa, seja o que for. Mas, quando é relacionado ao Pedro, pode ter certeza que é a baiana roda. Nasce um Cid, nasce uma mãe barraqueira, gente, olha. Muito Aqui, mesmo. o comportamento aqui, né, Ana, não considerem se tiver alguma coisa que fizeram contra os nossos filhos. Eu acho que tem que ser lutado, né? Não sei se vocês tiveram alguma dificuldade, assim, tem muitas dificuldades. Peraí, pergunta onde a gente não teve. Pergunta onde a gente não teve. Pergunta onde a gente não teve. Porque, por exemplo, o Pedro, quando ele veio morar com a gente optou ele pela escola pública, né, para ele estudar, e, enfim, é o direito dele. Mas, como eu falei, o Pedro ele chegou, ele era selvagenzinho, não foi fácil para ninguém, não foi fácil para nós, não foi fácil para o Pedro, não foi fácil na escola. E até a escola aceitar o Pedro de fato foi quase 1 ano. Praticamente toda semana a gente estava sendo chamado na escola. E a gente encontrou muitas dificuldades, principalmente com aquela pessoa que mais deveria acolher o Pedro. Porque a gente teve, logo de início, assim, a coordenadora do ensino especial da escola, ela chamava a gente e falava assim, o Pedro tem perfil de APAE, o lugar dele é na APAE. Como assim é na APAE?
Se ele tem direito de ficar na escola, por que ele não vai ficar na escola com as outras crianças? Mãezinha, você tem que entender que o Pedro grita demais. Ele grita, mas ele vai se acostumar. É uma escola de inclusão, né? Sim, é direito dele estar aqui e a gente vai fazer esse direito valer. Aí um dia, nem lembro o motivo, mas sei que ela bateu boca com o pai do Pedro na frente da escola, com todas as outras crianças e professores, todo mundo junto. Dessa discussão, o pai dele ligou lá no meu emprego, brigando comigo. Porque, assim, gente, o que aconteceu? Peguei já na hora, liguei para a diretora da escola e falei assim, o que está acontecendo? Por que o meu marido está brigando comigo, que eu nem estava junto, nem estou sabendo de nada? Aí, saí do trabalho, fui lá na escola, porque daí já não tinha mais condições de trabalhar, né? Foi uma... Aí é a flexibilidade, tá vendo, gente? É assim. Aí fui lá na escola, aconteceu assim, assim, assado. Aí, por conta do... Porque o Pedro, no início, ele gritava muito mesmo, né? Ele grita hoje em dia, mas ele se comporta... Fica praticamente uma aula inteira dentro da sala, quase sem gritar. E ele tem Ele tem aprendido muito, principalmente essa questão da socialização. Por onde ele passa, ele é muito amado, o comportamento dele mudou muito, muito mesmo, principalmente nessa questão de querer andar, de querer fazer as mesmas coisas que as outras crianças. Então, foi um incentivo assim, sensacional dele estar na escola e poder ver as outras crianças, para ele poder chegar ao próximo também. Eu penso o seguinte, numa sala de 30 alunos, todo mundo é diferente, todo mundo tem as suas limitações, todo mundo tem as suas particularidades, né? Isso é importante até para as outras crianças. Sim. Né? Terem esse convívio com crianças diferentes. Sim. Que precisam, têm outras necessidades. Sim. Né? Então, é importante para eles entenderem. Às Entender vezes, as diferenças, né? Às vezes, eu estou no mercado, numa loja lá no meu bairro, aí chega... Ah, você é a mãe do Pedro? Sou eu mesmo. Minha filha estuda com ele. Que bênção ter esse menino na sala com a minha filha. A gente aprende tanto com vocês. Eu falei, nossa, a gente acaba chorando, assim, porque a pessoa do outro lado fica tão emocionada de ter uma criança como o Pedro, como o Enzo na sala, porque faz a diferença. Faz você ser mais sensível, faz você ter mais empatia com o próximo. Porque hoje em dia está todo mundo muito assim no automático, né? Dane-se. Mas não, quando você tem uma pessoa diferente, próximo, você muda muito. Com certeza. Ter a inclusão nas escolas sempre foi importante, mas a gente sabe que uns anos atrás isso não acontecia. Sim. Né? E poder proporcionar isso para as nossas crianças hoje, eu sabendo, por exemplo, que na salinha do meu filho existem também crianças, né, que têm as suas dificuldades, que são diferentes, e a maneira que o Enzo fala deles para mim, eu fico encantada. Sim. Porque eu fico feliz em saber que bênção que tem as crianças nessa sala, porque assim o Enzo aprende a empatia também, aprende a lidar com o diferente, sabe? E aí ele enxerga aquilo não como algo anormal, ele enxerga aquilo como natural, faz parte, é a diversidade da vida. As crianças dessa geração, até os adolescentes que já têm a inclusão, né? A inclusão que a gente fala é os pais podem optar por ter a criança na escola ou pode optar por ter numa escola especializada, no caso da PAI. Antes não, era obrigatório ter um diagnóstico, ficava isolado. Hoje a gente tem a opção, né? E isso eu acho essencial, a gente escolher e falar, não, eu quero que meu filho seja assistido por aqui ou não. E as crianças de hoje em dia, elas não excluem, porque quando você já está ali, elas desde pequenininho sabem que tem a diversidade na sala, elas não aprenderam a excluir. Exatamente. A nossa geração não teve isso Não em teve, sala. não. Então, a inclusão é mais no adulto do que na criança. Com certeza. Então, quando o professor que está naquela sala, ele não teve essa convivência, a empatia falta, não é entre as crianças. Dificilmente, eu nunca cheguei numa sala e a criança falou, tira o Enzo, tira tal criança, não. Vem cá, deixa eu ajudar aí no banheiro, vem cá. Elas têm esse sempre tem, né? O Pedro deve ter umas amigos assim, que tá sempre do lado, acompanhando. Tem umas meninas. Que bom, gente, que bom. Mas é tão gostoso isso também, né? É ótimo. O Pedro, esse ano, ele fez a primeira viagem sozinho.
com o pessoal da escola. Eles passaram o dia inteiro em Curitiba. No começo do ano, eles avisaram, né? Em setembro vai ter viagem. Eu falei assim, o Pedro não vai, né? Onde já se viu ir sozinho se acontece alguma coisa. Aí o pai dele, Ana, o Pedro tem que crescer, em algum momento ele vai ter que sair. Aí, mas é verdade? A gente está batalhando para que ele seja o mais independente possível, né? Falei, quer saber? Ele vai sim. Foi, e as fotos foram as melhores possíveis. Que Tudo maravilha, né? enturmado, a viagem dentro do ônibus, ele olhando pela janela, encantado com o mundo que ele estava vendo lá sozinho, todo mocinho, assim. Eu falei assim, Agora vai em todas. cresceu, meu menino. Então, a gente queria agradecer a presença de vocês. Já passou acabou? tão rápido. Muito rápido. Voa o tempo. A gente acha que vai demorar? Não, voa o A tempo. gente marca a parte 2, Gente, marca. depois a parte 3. Eu queria agradecer a presença da Dani, da Ana. Sigam a gente no Instagram, JoinvilleCast, Rádio TV Joinville Web. E obrigada por todos no YouTube, do Facebook. E a gente Obrigada, se gente, vê. pelo convite. Obrigado vocês que acompanharam a gente. Compartilha. Segue a gente no Insta também. Conta, né? Exatamente. Pode perguntar. Geralmente, quando a gente tem essas apresentações, as mães perguntam, né? Alguma coisa como que é. Podem chamar a gente no direct. Muito obrigada pelo Obrigada. convite, meninas. Prazer demais estar aqui. Boa noite para vocês que acompanharam a gente. E é isso. Gente, não Obrigada. esqueçam, tá? Da nossa semana que vem, nós também teremos podcast. Semana que vem a gente vai... Tem uma Verdade. pergunta que a gente não respondeu, que eu vou ler aqui, ó. Como não virar uma acumuladora de dívidas e manter a sanidade mental no empreendedorismo? Semana que vem estaremos com a Camille, que é consultora financeira, e com a Fran, que é consultora financeira também, vai responder essa pergunta aqui no podcast. Deixei para a semana que vem, porque elas são especialistas nisso. Vai ferver, gente. Vamos Vai falar de ter, finanças. Perfeito. Tá bom? E vai ser 3 horas de podcast. Brincadeira. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Desligou? Podemos sair da pose?